Vocês estão bem, gente? Amém. Glória a Deus. É um privilégio para mim estar aqui hoje. Dedé é meu amigo mais antigo aqui de São Paulo. E é um prazer para mim estar nessa igreja. Eu amo essa igreja, eu amo vocês. Eu tenho alguns amigos preciosos aqui, pessoas que eu conheço há bastante tempo também. É um privilégio estar aqui, viu? Bom, gente, como a Paty disse no vídeo de abertura, e o Dedé falou também, nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia. Escatologia é o assunto da minha vida, é a minha matéria preferida, e eu não quero passar para vocês apenas informação com relação a esse assunto, mas eu quero transmitir o meu coração para vocês. Para quem não sabe, a palavra escatologia significa estudo do fim. Amém? A conclusão de todas as coisas. O profeta Isaías disse lá no seu livro, que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio, que o seu conselho permanecerá de pé, e ele fará cumprir toda a sua vontade. Desde o princípio, irmãos, Deus anuncia o que vai acontecer. A vontade de Deus se manifestará plenamente. Sabe, quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2, nós vemos a plenitude da vontade de Deus. Um ambiente, um reino de reis, onde os filhos que são a imagem de Deus, vivem em completa rendição a Ele, vivem em completa adoração a Ele, governando sobre a sua criação. Só que no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a queda, e nós entendemos que o homem bagunçou o plano de Deus. A partir do capítulo 3 de Gênesis, irmãos, nós vemos Deus arrumando a nossa bagunça. Lá em Gênesis 3, no versículo 15, Deus anuncia o Evangelho. Ele diz: virá o descendente da mulher, a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. O que é isso? Deus apontando para aquele que redimiria a humanidade e nos colocaria de novo no centro da vontade de Deus. O descendente da mulher tem um nome, o seu nome é Jesus. Então, quando falamos sobre escatologia, nós estamos falando sobre a plenitude da redenção de Deus na pessoa de Jesus Cristo, para nos colocar novamente no centro da sua vontade. Então, irmãos, escatologia não se trata apenas de Apocalipse. Apocalipse é só a cereja do bolo. Apocalipse é só os acontecimentos de um período de tempo chamado tribulação, reino de Cristo e estado eterno. Mas durante todos os séculos passados, desde a nossa criação, a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus está apontando para o fim. Deus está falando sobre o que Ele fará e sobre como Ele fará a nossa redenção, amém? Então hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre as duas vindas do Messias, amém? Então, por favor, abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas 7. O contexto desse texto é basicamente o seguinte: João Batista está preso, gente. Quem lembra de João Batista? Levanta a mão. Para quem não sabe, João Batista é primo de Jesus, e ele veio para o mundo com uma missão. Os pais de João Batista, quando o conceberam, já eram idosos, e para completar, a sua mãe Isabel era estéril. Isabel era parente de Maria, ela era prima de Maria, mãe de Jesus. E ela só concebeu por um motivo. João Batista foi escolhido para ser o arauto do rei. João nasceu com uma missão, irmãos: prepare o caminho do Senhor. Amém? Deus enviaria Jesus, mas para que Jesus viesse, ele precisava de um mensageiro que aplanasse, enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Que criasse uma estrada, preparasse um caminho para a sua vinda. A Bíblia diz que quando Maria, já grávida do Espírito Santo, vai visitar Isabel estava grávida de 6 meses de João Batista. Quando Maria entra na casa de Isabel, o bebê no ventre salta, irmão. Isso é impressionante, porque aquele bebê no ventre reconheceu o seu Senhor. Amém? João nasce, ele cresce, ele vai para o deserto,
Ele come mel silvestre, come gafanhoto, se veste de pelo de camelo, e ele começa a batizar pessoas no Jordão para o arrependimento. Um dia, Jesus se apresenta diante dele e diz: João, me batize. E a resposta de João foi: eu não sou digno. Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É você que precisava me batizar. Como assim eu vou te batizar? João precisa ser assim. João o batiza, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito pousa sobre Jesus em forma corpórea como pomba, e ouve-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Esse João, irmãos, vai preso. Existia um rei muito mau que governava a Judéia nos dias de Jesus, o seu nome era Herodes, e João frequentemente profetizava contra esse rei. Frequentemente João acusava o rei dos seus pecados. Então, é pedida ao rei a cabeça de João. João vai preso. João, aquele que prepara o caminho do Senhor. João, aquele que reconhece o Senhor no seu ventre. João, aquele que batiza o Senhor. João, aquele que vê a pomba pousando sobre Jesus. João, aquele que ouve a voz do céu. João está zoado, irmão. João está preso. E agora, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nos versículos de 18 a 20, o João manda os seus discípulos irem se encontrar com Jesus com a seguinte pergunta: todas essas coisas, Jesus estava realizando vários sinais, foram referidas a João pelos seus discípulos, João Batista. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar por outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou nós esperamos por outro? Irmãos, como assim, mano? Eu posso falar mano aqui, né? O João, por estar preso, está perguntando para Jesus: você é o Messias mesmo? Ou a gente está esperando um outro que vai para vir? Eu não sei você, mas por muito tempo eu fiquei muito espantado com essa pergunta do João. Porque eu já contei para vocês as condições iniciais do João. Reconheceu no ventre. Viu o Espírito descer sobre ele. Ouviu uma voz do céu: como assim eu espero por outro? O que acontece, irmãos? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos um grupo de textos que são chamados de profecias messiânicas. São revelações que Deus deu aos profetas da antiga aliança sobre a vinda do Messias. E essas profecias são um tanto quanto confusas, porque elas falam sobre um servo sofredor e sobre um rei glorioso. E não é didático assim, não é tipo, ele vai sofrer ponto, aí passa textos, ele vai reinar ponto. Não, os textos se misturam. Às vezes em uma mesma profecia, o profeta fala sobre aquele que vem sofrer e aquele que vem reinar. Ele fala de novo sobre o sofrimento, depois ele fala de novo sobre o reino, depois ele fala de novo sobre o sofrimento, depois ele fala de novo sobre o reino. E os rabinos, os sábios judeus, interpretando essas profecias, nos dias de Jesus, chegaram a uma conclusão: tem 2 Messias. Um Messias vem para sofrer, e outro Messias vem para reinar, porque é impossível esses textos falarem da mesma pessoa. A gente vai ler 2 profecias hoje, vamos ler várias profecias na verdade, né? Mas eu já vou citar, vou dar um spoiler. Lá no livro de Isaías, eu tenho 2 que para mim são fundamentais. O capítulo 53 fala sobre um servo sofredor, homem de dores, experimentado nos trabalhos, a um de quem os homens escondem o rosto, porque ele sabe o que é sofrimento. Esse é Jesus, amém? Só que no capítulo 63 de Isaías, o mesmo profeta fala sobre um rei glorioso que vem trajando vestes reais com uma roupa suja de sangue. E quando o profeta tem aquela visão, ele faz a seguinte pergunta: quem é você, mano? Você me é familiar, mas eu nunca vi um rei como você. Então, os rabinos vendo aquele negócio, não pode ser o mesmo.
É impossível ser a mesma pessoa. Então, quando João faz essa pergunta, o que o João quer dizer? Essa história já era antiga nos dias de João. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó, você é o sofredor, né? Porque por enquanto nada mudou. Eu estou preso. E o Messias judeu é um rei glorioso. Então, se eu estou preso, se o Herodes ainda está reinando, depois que você foi batizado, só faz sentido pensar que tem outro Messias para vir. Amém? Inclusive os rabinos, eles desenvolveram os termos, né, o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David, que é o Messias filho de José, que é o Messias sofredor, e o Messias filho de Davi, que é o rei glorioso. Eles deram esses títulos para aquelas duas profecias, amém? Só que no versículo 21, do mesmo capítulo 7 de Lucas, nós vemos a resposta de Jesus para aqueles dois discípulos de João. É muito curioso, irmãos. Vamos ler juntos Lucas 7, de 21 a 23. Naquela mesma hora, diga comigo, naquela mesma hora. Que hora? Na hora em que os discípulos de João lhe perguntaram: é você ou a gente espera por outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de suas moléstias, de seus flagelos e de espíritos malignos, deu vista aos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciar a João que vocês vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho, e bem-aventurado o que não acharem em mim motivo de tropeço. João, não se confunda. Não se esqueça de quem eu sou. Uma boa resposta, não é? Será que a gente espera por outro? Eu acho que não. Irmãos, isso aqui não foi uma carteirada. Jesus está cumprindo uma profecia de Isaías no capítulo 35. Eu vou só ler para você, não precisa abrir. Isaías 35, de 1 a 6, diz o seguinte: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exaltará. Deus-te-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleceis as mãos frouxas e firmais os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes e não temeis, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição vem de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Diga para o João que vocês viram um cumprimento de profecias do reino do Messias. No reino do Messias, cegos vêm, coxos andam, mudos falam, mortos ressuscitam. Eu fiz para vocês dizerem: João, é ele mesmo, mano. Amém? O apóstolo Pedro nos explica essa confusão. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 10, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11, olha o que o Pedro nos diz. 1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram, indagaram, inquiriram, investigaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. O que o Pedro está dizendo? O profeta está tendo a visão, irmão. O profeta está vendo o rei glorioso e o servo sofredor. Só que o profeta também não está entendendo. Então o profeta começa a perguntar para o Espírito de Cristo: ei, quando é que é? Como assim?
ele sofre e ele reina. Só que veja que o Pedro entendeu uma coisa importante: é o mesmo. É o Cristo. O Cristo sofre e reina. Então, irmãos, o que os judeus sábios não entenderam é: não se trata de dois Messias, se tratam de duas vindas. Na primeira vinda, ele, como rei do reino, poderia manifestar os poderes do reino, mas ele não veio na primeira vinda para reinar. João, eu não vim para enfrentar o Herodes agora, mano. Nessa vinda, eu vim para sofrer. Os profetas falaram sobre os sofrimentos do Messias. No entanto, eu continuo sendo o rei desse reino. Se você olhar para mim, você pode ver as manifestações gloriosas do meu reino, mas eu não vim para derrubar impérios humanos ainda. Eu vim para te livrar do pecado. Eu não vim para te livrar da prisão externa, eu vim te livrar da prisão interna no primeiro lugar. O Mateus, o apóstolo, nos explica isso muito bem com um versículo. Mateus 1, versículo 1. Mateus diz assim, ó: livro da genealogia de Jesus Cristo. E ele diz: Jesus Cristo não é o filho de José, Jesus Cristo é o filho de Abraão. E ele também é o filho de Davi. Estes dois nomes simbolizam as duas vindas, Abraão e Davi. Amém? Na primeira vinda, irmãos, e a gente vai falar um pouco sobre ela, Jesus vem como o filho de Abraão. Não sei se você se lembra, mas lá no Evangelho de João, um dia Jesus está conversando com os fariseus, conversando naquelas, tretando mesmo, na verdade. Raça de víboras, aquela coisa toda que os fariseus mereciam ouvir. E eles falam sobre o tal do pai Abraão deles. E Jesus vira para eles e diz: sim, eu conheço Abraão, eu sou. E Abraão viu o meu dia e ficou muito feliz, viu? Quando Abraão viu o seu dia? Gênesis 22, irmão. Não vamos abrir, vamos ganhar tempo, mas em Gênesis 22, Abraão recebe uma visitação de Deus. Não sei se você sabe, mas Abraão esperou 25 anos o cumprimento de uma promessa de Deus. Abraão, com 75 anos, casado com uma mulher de 65, estéril, recebeu a seguinte promessa de Deus: Abraão, o seu servo Eliezer não será o seu herdeiro. Você terá um filho e eu farei de você uma grandiosa nação. Quando Abraão atinge a idade de 100 anos, a sua mulher fica grávida, com 90, irmão. O menino nasce. Quando o menino tem aproximadamente 17 anos, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, está curtindo Isaac? Você ama o menino, né? Sacrifica ele para mim. Pega o teu filho, o teu único filho a quem amas, e oferece-o em meu nome. Esse texto, agora como pai, é um texto que mais me deixa assim, meio com dor de estômago. E o interessante é que Abraão, ele, tá bom, pega o menino, você sabe a história, ele sobe no monte, mas antes de subir ele garante para os servos: eu e o rapaz vamos adorar, mas retornaremos. O autor aos Hebreus diz que Abraão figurativamente recuperou o seu filho dos mortos, porque no coração de Abraão o seu filho já tinha morrido. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Quando Abraão sobe no monte chamado Moriá, ele está para imolar o menino, ele está para matar o menino com uma facada. O anjo do Senhor lhe diz: Abraão, não toca no rapaz. Eu, agora como pai, penso que neste momento a faca desapareceu, irmão. Acho que Abraão, deixa eu jogar longe para não mudar de ideia mais. Só que Abraão, ele olha e vê entre os espinhos um carneiro preso pelos chifres. O Monte Moriá é curioso, irmãos, porque 1000 anos depois, tem uma cidade edificada sobre ele. O nome dessa cidade se chama Jerusalém.
a cidade do grande rei. Sabe, naquele lugar que Jesus foi crucificado, Abraão oferece o seu filho em sacrifício. E Deus entrega um carneiro como substituto. Abraão viu meu dia e se alegrou. Então, quando Mateus fala sobre o filho de Abraão, Mateus está dizendo o seguinte: ele veio para morrer. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa primeira vinda. No livro do profeta Isaías, o profeta diz assim, versículos de 1 a 7, capítulo 9, eu falei o capítulo? Isaías 9, de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Imagina o profeta, irmãos. Eu estava estudando no começo desse ano o livro do profeta Isaías, e é interessante porque o livro de Isaías é mais ou menos assim, a mecânica do livro. O profeta fala de um monte de desgraça, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, mas a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, mas um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, porque da raiz de Davi, do tronco de Jessé, nascerá um renovo. Eu acho muito interessante, irmãos, porque Deus sempre apresenta um problema que o povo está metido, e no fim do problema ele diz, mas fica tranquilo, o Messias está vindo. Problema, mas vem um menino aí, vai nascer um bebê. A solução de Deus para a humanidade é, um bebê vai nascer. Só que o nome desse bebê é Deus Forte. Então, a primeira vinda, irmãos, é muito curiosa. Deus forte. Deus forte. João diz que no princípio ele era o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, sem o verbo nada do que foi feito se fez. Deus forte. Só que o verbo se fez carne, irmãos, e habitou entre nós. Um menino nos nasceu. Tudo foi feito por intermédio dele, irmão. Tudo que existe e é sustentado pela palavra do seu poder, de acordo com o autor aos Hebreus. Só que esse verbo, esse Deus poderoso, nasceu. Esse Deus poderoso, irmãos, podia ficar assado, se ele não fosse trocado no tempo devido. Esse Deus poderoso podia ser morto se ele fosse derrubado do colo. Esse Deus poderoso precisava ser alimentado, esse Deus poderoso chorava, esse Deus poderoso precisava ser ninado, esse Deus poderoso precisou ser cuidado, precisou ir para a escola. Deus forte. Esse Deus forte foi ameaçado por um rei mequetrefe chamado Herodes. O Herodes queria matá-lo, irmãos, porque uns gentios, uns magos do Oriente, viram a sua estrela e foram adorá-los, mas nenhum judeu adorou o Deus forte. Os anjos foram cantar para o Deus forte que nasceu, porque nenhum que foi criado pelo Deus forte, nenhum que estava sendo redimido pelo Deus forte,
foi adorá-lo numa estebaria. Não tinha lugar para o Deus forte nascer, irmão. Eu chamo a primeira vinda, a vinda do filho de Abraão, de a vinda vergonhosa. Oh, aleluia. Ele teve que fugir para o Egito, irmãos. Ficou até os 12 anos lá. Ele teve que esperar um rei, vassalo de Roma, que dividiu seu reino em 4, morrer para poder voltar, porque senão ele morria, irmão. O único texto que nós temos falando sobre a sua infância é um dia, quando ele tinha 12 anos, os seus pais o esqueceram no templo. E só perceberam que ele tinha ficado esquecido no templo 3 dias depois. Cadê o menino? Não sei não. Não está com parente, não está não. Depois ele só aparece com 30 anos, sendo batizado pelo João. O Deus forte na primeira vinda nunca saiu da Judéia. Ele ficou num pedacinho de terra minúsculo. O seu ministério terreno começa quando ele completa 30 anos e dura perto de 4 anos, irmãos. Depois de ser batizado, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, de acordo com o apóstolo Pedro em Atos 10, 38, mas nenhuma autoridade judaica o reconheceu, muito pelo contrário, as autoridades judaicas, os seus, diziam que ele fazia o que ele fazia pelo poder do Beuzebu. Diziam que ele tinha demônio, que ele era amigo de pecadores, glutão e tomador de vinho, cachaceiro. Estamos falando do Deus forte, viu? Só que um dia, no capítulo 21 de Mateus, o Deus forte cumpre uma profecia. A profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Ele chega diante de Jerusalém, e ele diz para os seus discípulos: ei, entre na cidade e peguem um jumentinho para mim. Mas, como assim? O que a gente vai dizer para pegar esse jumentinho? Diga que o mestre precisa dele. E o Mateus diz assim, ó: isso foi feito para que se cumprisse a profecia. Ei, Jerusalém, aí vem o teu rei, manso e humilde, montado em jumentinho, cria de animal de carga. Ele monta naquele jumentinho, ele entra em Jerusalém, e agora as multidões começam a clamar: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Lembra, filho de Davi, o rei glorioso? Glória a Deus nas maiores alturas. Mas quando se pergunta quem estava entrando, é só um nazareno um profeta está entrando aí. Ele vai para o templo, ele expulsa os cambistas, ele vira as mesas, porque transformaram o templo num covil de salteadores, de acordo com ele mesmo. E as crianças, vendo aquela cena, começam a clamar no templo: Hosana ao filho de Davi. Deus está visitando o seu povo. Só que as autoridades judaicas mandam as crianças se calarem, chegam para ele e dizem: ei, você vai aceitar esse negócio? Vocês nunca ouviram que é da boca dos que mamam que Deus suscita o perfeito louvor? Eles sabem o que estão falando. No capítulo 23 de Mateus, ele briga com os fariseus, chama os fariseus de víboras, de hipócritas, de sepulcros caiados, de filhos do diabo, de homicidas, de mentirosos, de religiosos. E ele sabe que vai morrer, irmão, porque afinal de contas, ele veio para morrer. Ele é o filho de Abraão, ele é o substituto. Lembra? Ele é o cordeiro com uma coroa de espinhos na cabeça, igual o carneiro que substitui Isaac. Ele é traído por um dos seus mais íntimos amigos, que passou anos com ele comendo, bebendo e vendo os seus sinais, trocado por míseras 20 moedas de prata. Ele é posto na cruz, ele foi transpassado pelos judeus, ele expirou e morreu por nós. Só que no terceiro dia, irmãos,
O apóstolo Pedro disse que era impossível que os grilhões da morte o retivessem. A morte não podia mantê-lo preso. Ele ressuscita glorioso, irmãos. Ele passa 40 dias com os seus discípulos, e no capítulo 1 do livro de Atos, entre os versículos 6 e 9, nós vemos ele subir aos céus. Só que antes dele subir, os discípulos fizeram a seguinte pergunta: ei, você sofreu, resolveu, mas é agora que você vai vir reinar? É agora que você vai restaurar o reino a Israel? É agora que você se assenta no trono de Davi, seu pai, como os profetas profetizaram, e reina sobre nós? Não importa para vocês saberem quando isso vai acontecer, foi a resposta dele. O que vocês precisam saber é: vocês vão receber poder para serem testemunhas da minha ressurreição. Então veja, irmãos, essa primeira vinda, a vinda do filho de Abraão, essa vinda vergonhosa, mudou o mundo. Graças à primeira vinda, o Espírito de Deus habita dentro de você, se você foi nascido de novo. Graças a essa primeira vinda, eu e você podemos manifestar os poderes do reino. Graças a essa primeira vinda, irmãos, nós podemos realizar os mesmos sinais que ele realizou para aqueles discípulos do João, e dizer a seguinte declaração: pode contar o que vocês viram e ouviram, porque isso é testemunha da sua ressurreição, irmãos. Graças a essa primeira vinda, os nossos pecados foram apagados, nós temos paz com Deus, nós somos participantes da sua natureza divina, o reino de Deus está em nós, por meio do Espírito de Deus, o penhor da herança. Só que quando ele estava subindo, abre comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Versículos de 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Eu imagino nessa hora todo mundo chorando, os apóstolos, porque agora que ele vai reinar, ele está indo embora. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Ele vai voltar, irmão. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Vamos ler os versículos 5 e 6 de Apocalipse. Apocalipse 5, versículos 5 e 6 diz assim. Vou só narrar a cena para você. O João está chorando desesperado aqui. O João, apóstolo do Cordeiro, aquele que deitava a cabeça no peito dele. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu queria ter a autoestima do João. Porque o João não se chama de João. O João se refere a si mesmo como aquele a quem o Senhor amava. Estavam Pedro e aquele discípulo a quem o Senhor amava. Tipo assim, ele não amava o Pedro, mas ele me amava, eu tenho convicção. Então é esse João aí. Esse João está no céu, irmão. E ele vê um pergaminho, e um anjo grita lá no céu: ninguém no céu, na terra e tudo que é canto foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. E o João está desesperado, chorando, fazendo maior vergonha lá. Então no versículo 5 do capítulo 5 de Apocalipse, o João diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chora, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como que tendo sido morto. Mas espera aí, não é o leão da tribo de Judá? Por que o João vê um cordeiro? Porque a revelação que o João tinha era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o João, ele ainda era o filho de Abraão. Para o João, ele ainda era o Redentor. Para o João, ele ainda era aquele cordeiro que foi transpassado, aquele cordeiro profetizado por Isaías, a ovelha muda, que não abriu a boca perante os seus tosqueadores, que foi uma oferta entregue pelos nossos pecados. Só que o ancião está dizendo o seguinte: João, ele não é mais esse cordeiro, cara. O cordeiro já foi. João, ele é o leão da tribo de Judá.
E de onde vem esse termo leão da tribo de Judá? Porque eu sei que todo mundo conhece o termo, né? Quando a gente fala, tem até a música, né? Leão de Judá, leão. Essa é velha. Essa igreja é moderna demais para essa música. Enfim, Duduca, te amo. De onde vem esse negócio de leão de Judá? Porque o livro de Apocalipse é só um eco das profecias da Antiga Aliança. Em Gênesis, no capítulo 49, entre os versículos 8 e 12, Jacó, lembram do Jacó, o filho do Isaac, o neto do Abraão, que tem os 12 filhos, ele começa a profetizar no capítulo 49 sobre todos os seus filhos. Jacó está para morrer, então ele começa a falar como seria o futuro de cada um dos seus filhos. E a partir do versículo 8, ele começa a falar sobre o futuro de Judá. E ele diz assim, Judá, os teus irmãos vão te louvar. Judá, você é como um leão. Você acabou de subir da sua presa e se deitou. Quem vai ousar te acordar? Judá, a sua mão estará no pescoço dos teus inimigos, ou seja, ninguém poderá te vencer. O cetro do reino, o bastão de autoridade, nunca vai se afastar de você, Judá, até que venha aquele a quem é de direito. A este, todas as nações louvarão, porque ele tem o seu manto tinto de sangue e os seus dentes brancos de leite. Por que ele é o leão da tribo de Judá? Porque ele foi profetizado por Jacó, irmão. Ele é como um leão que se deitou após abater a sua presa. Ninguém tem coragem de acordá-lo. O cetro de autoridade pertence a ele, irmãos. Ele é a quem o cetro é devido. A ele todas as nações louvarão. A sua roupa está suja de sangue. Quando ele voltar, irmão, na segunda vinda, ele não vem mais como bebê. Ele não precisa nascer outra vez, ele já nasceu. Mas ele continua sendo Deus forte. Só que ele não vem mais como cordeiro, filho de Abraão. Para nós ele sempre será o Redentor. Mas quando ele vier, irmãos, ele virá como esse leão poderoso. Ele vai se deitar depois de abater a sua presa, os seus adversários. Ele reinará sobre toda a terra. O seu reino se estenderá de mar a mar. O seu domínio não passará a outro. Ele regerá todas as nações com o cetro de ferro que lhe é de direito. Do mesmo modo que ele subiu, ele vai voltar. Amém? E isso é cumprimento de algumas outras profecias. Lá em Mateus, no capítulo 23, e a gente já está acabando, eu quero que você abra comigo, nos versículos 37 até 39. Mateus 23, de 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venham a dizer: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Irmãos, ele veio para os judeus eram para ser o primeiro povo a ser salvo. Ele é o rei dos judeus, irmãos. O plano é, eu reino sobre os judeus e eles espalham a minha mensagem por todo o mundo, mas a maior parte dos judeus não receberam. Ele foi morto em Jerusalém. Quer saber, Jerusalém? É normal, vocês sempre matam os profetas, vocês sempre apedrejam os que foram enviados para vocês. Eu não me revelo mais para vocês. Quer dizer, eu só volto a me revelar para vocês no dia que vocês disserem que eu sou o rei bendito que vem no nome do Senhor. Quando vocês reconhecerem, eu volto. Então, quando ele volta, irmãos, no momento de muita dificuldade para os judeus, no momento que os judeus reconhecerem ele é o Cristo, ele é o Redentor esperado, e eles vão dizer: bendito o que vem no nome do Senhor. Mas quando isso vai ser?
Existe um tempo profetizado nas Escrituras chamado de tribulação. Jesus fala sobre esse tempo no capítulo 24 de Mateus. Daniel profetiza esse tempo no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 11 do seu livro. O Antigo Testamento é repleto de termos que falam sobre esse dia: o dia da vingança, o dia do Senhor, o dia da angústia de Jacó, um tempo terrível que virá sobre os judeus. Os rabinos judeus que não creem em Jesus chamam esse tempo de as dores de parto do Messias. O dia que o mundo sofrerá contrações como a mulher grávida. E o resultado, o fruto, o nascimento dessa contração será algo glorioso, o reino do Messias sobre a terra. E esse negócio vai ser mais ou menos assim: a igreja vai ser tirada da terra, num evento chamado arrebatamento. Paulo ensina sobre isso em 1 Tessalonicenses 4, em 2 Tessalonicenses 2, em 1 Coríntios 15. Nós seremos tirados, irmãos, e se manifestará um homem, que nos tempos modernos nós chamamos de anticristo, mas no Antigo Testamento ele tem vários nomes. Ele é chamado de o iníquo, o abominável da desolação, ele é chamado de o assírio, enfim, ele tem muito, o homem vil, o homem da iniquidade. João chama de anticristo, e esse homem virá como um bom moço. Ele virá, e os judeus vão achar que ele talvez ele seja o Cristo, talvez seja ele. E o mundo vai estar bem caótico nesse tempo, irmãos. É só você ler o capítulo 24 de Mateus e o livro de Apocalipse, porque na tribulação nós teremos o cumprimento de Isaías 61, quando diz que virá o dia da vingança do Senhor, porque a tribulação é o juízo contra todo o pecado e acúmulo de maldade. Então, além do anticristo, vários fenômenos acontecerão no mundo. Meteoro caindo do céu, animal comendo gente, o Satanás solto tocando terror na terra. Vai estar feia a coisa aqui, irmãos, mas a gente não vai estar não, fique tranquilo. Isso é uma boa notícia, né? E esse período dura 7 anos, de acordo com as Escrituras. Na metade desse período, esse homem mau, ele vai se voltar contra os judeus e vai começar a perseguir os judeus, e os judeus chegarão a uma conclusão: o filho de Abraão era o Cristo. Nós erramos. E esses judeus vão começar a pregar pelo mundo, irmãos. Terão 144 mil deles ungidos, homens castos, que espalharão a mensagem do reino por toda a terra. É aquilo que Jesus profetizou: e este evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Só que esse homem mau, o anticristo, enfim, o nome que você quiser chamar, esse cara malvado aí, ele vai reunir a maior parte das nações. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17, diz que espíritos imundos sairão da sua boca para convencer, para arregimentar os reis da terra, para batalhar contra o Todo-Poderoso. E ele, líder do seu exército, líder da maioria das nações da terra, levantará um exército contra os judeus que rejeitaram Jesus. E os judeus vão estar pressionados, irmãos, eles vão estar prontos para perder a batalha, eles vão ser massacrados. Só que nesse dia se cumpre a profecia de Zacarias no capítulo 12. Eu quero ler com vocês. Zacarias 12, de 10 a 11. Zacarias 12, de 10 a 11 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chorar amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Meguido. Vale do Meguido, irmãos, é a palavra hebraica que no grego foi transliterado para Armagedon, viu? É a mesma palavra. Har Megiddo, Armagedon no grego, que é Vale do Meguido, em hebraico.
Então essa batalha será no Vale do Meguido. É uma planície que tem lá em Jerusalém, lá em Israel, que Napoleão Bonaparte, aquele imperador francês, quando passou por lá, disse que era o melhor lugar do mundo para uma batalha. Grandes batalhas da humanidade aconteceram naquele vale, irmãos. E naquele vale os judeus estarão, junto com as nações que creram no Cristo, estarão cercados pelo anticristo e seus exércitos no Vale do Meguido. Nesse dia eles começam a chorar e se arrepender. Nós matamos o Cristo. Ele veio nos visitar. Nós não aproveitamos a oportunidade da nossa visitação. Perdoa a gente, Senhor. Nós não te recebemos. Nós te transpassamos. Bendito é você, Rei. É você que vem no nome do Senhor. Nesse dia, irmão, se cumpre Zacarias 14:1, que diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que todos os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão violentadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e lutará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade se partirá para o norte, outra metade para o sul. Versículo 9 agora: e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Sabe o que é curioso, irmãos? Lá em Mateus 21, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, montado naquele jumentinho, ele saiu do Monte das Oliveiras e entrou em Jerusalém pelo portão leste. Tem uma profecia no livro de Ezequiel que diz que a glória do Senhor entrou em Jerusalém entraria em Jerusalém por aquele portão. Isso está em Ezequiel 43, 44 e 45. E depois disso a glória do Senhor sairia de Jerusalém por aquele mesmo portão, e ninguém nunca mais entraria por ele, até que o príncipe, o Messias, retornasse. Jerusalém foi tomada alguns séculos depois de Cristo pelos muçulmanos, e um sultão chamado Suleimã II o Magnífico selou aquela porta com ouro e colocou um cemitério na frente daquela porta, porque ele sabia que o rei dos judeus, o Messias, o príncipe, seria também um sacerdote, e o sacerdote judeu não pisa em cemitério, porque ele se torna impuro. Só que, irmãos, na segunda vinda, ele vai voltar no mesmo Monte das Oliveiras. Irmãos, esse cemitério e a porta vai para o espaço, porque quando o seu pé tocar o Monte das Oliveiras, o negócio vai se partir no meio, vai se formar um grande vale chamado de Vale de Josafá, e naquele vale ele julgará as nações. Não tem mais cemitério, não tem mais porta, não tem mais jumentinho, irmão, não tem mais neném nascendo, é só o Deus forte voltando para reinar sobre toda a terra. Se cumpre aqui Isaías 63, porque na primeira vinda o profeta Isaías viu aquele servo sofredor, só que na segunda vinda a pergunta do Isaías é: quem é você, rei glorioso, que vem marchando em toda a sua majestade, trajando vestes reais, com esse manto sujo de sangue? Isaías sou eu, aquele mesmo do capítulo 53, o mesmo servo sofredor. Por que você está sujo? Por que sua roupa está suja de sangue? Porque eu acabei de descer, de esmagar as uvas no lagar, e ninguém se ajuntou comigo na minha batalha. Eu mesmo, eu sozinho fiz essas coisas, ninguém se juntou a mim, eu resolvi, eu desnudei o meu braço, eu manifestei juízo, justiça e juízo. E o profeta começa a cantar a bondade do Senhor.
ele começa a anunciar a bondade do nosso Deus. Irmãos, é nesse dia que acontece Apocalipse 19, versículo 11, eu vi o céu aberto, e eu vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça, ele é o verbo de Deus, ele tem o seu manto tinto de sangue, ele tem um cetro para reger as nações, da sua boca sai uma espada afiada, e ele com o sopro da sua boca matará o iníquo, irmão. Ele não vai nascer, ele não vai sofrer, ele vem para reinar. Só que, irmãos, pensa comigo o negócio. Vamos pensar na primeira vinda. A vinda vergonhosa. A gente está aqui hoje por causa da primeira vinda. O mundo, a história do mundo, a marcação de anos do mundo se divide em antes de Cristo e depois de Cristo por causa da primeira vinda. Os poderes do Espírito que nós vemos hoje são frutos da primeira vinda. A bênção de Deus é fruto da primeira vinda. O mundo mudou por inteiro por causa da primeira vinda. Imagine o que a segunda vinda fará no mundo. Se a vinda vergonhosa mudou o mundo como mudou, imagine o que será o mundo depois da vinda gloriosa. Irmão, é por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, se nós esperarmos em Cristo apenas por essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deus tem muito para fazer no reino do Messias, irmãos. Deus não acabou a sua obra. Hoje, tudo que nós vivemos hoje do reino de Deus, tudo que nós provamos hoje do reino de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 23, são amostras da glória vindoura. O autor aos Hebreus chama de poderes do mundo que há de vir. Irmãos, é só primícia. É só um pouquinho de coisa, é só um gostinho do que virá. Eu quero ler um último texto com vocês, que é Filipenses, no capítulo 3. Júlia, você pode... Cadê a Júlia? Você pode tocar, por favor? Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Aleluia. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de subordinar a si mesmo todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11 da sua epístola, diz que nós temos uma bendita esperança. Ele diz assim: a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Irmãos, quando Ele se manifestar, Ele não se manifesta sozinho. Quando Ele se manifestar, no seu retorno, Ele não volta sozinho, Ele volta casado, irmão.
Nós nos manifestamos com Ele, com o corpo igual ao dele, porque Ele tem o poder de subordinar a si mesmo todas as coisas, para reinar com Ele sobre essa terra, para junto com Ele espalharmos o seu domínio sobre toda a terra, com um corpo imortal, com um corpo glorioso, com um corpo majestoso, um corpo igual ao corpo da sua glória, para libertar a criação e ver aquela manifestação gloriosa da sua segunda vinda. Isso é bendita esperança, irmãos. Tudo que vivemos hoje em Cristo é pela fé, mas a esperança que recebemos, nós não podemos acessá-la na força do braço, nós de fato esperamos, e esperamos com paciência, e sabemos que receberemos o que aguardamos, um corpo novo, um reino literal sobre a terra, dias de glória, dias de eternidade com Deus aqui. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, falando sobre amor e falando sobre aquilo que vivemos em Deus hoje, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo aquilo que eu e você provamos de Deus nessa vida é em parte, irmão. É em parte. Sabe o culto mais glorioso que você participou? Sabe aquele dia que você teve uma visitação gloriosa de Deus? Foi só uma parte. Toda a provisão de recursos que Deus tem para mim e para você nesse tempo, são só uma parte. Toda a saúde divina que Deus tem para mim e para você nesse tempo, é só uma parte. O que nós estamos fazendo aqui hoje é importante, fundamental, indispensável, mas é só uma parte. Mas quando vier aquele que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, porque o veremos como Ele é. E então o conheceremos como por Ele somos conhecidos. Como Ele te conhece, irmão? Você viu meu corpo, a substância ainda informe. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, te dou glórias, porque de modo maravilhosamente assombroso me formaste. Irmãos, quando nós olharmos para Ele naquele dia, todas as dúvidas vão embora. Tudo que ficou pela metade será completado. Tudo que é uma parte receberá o seu pleroma, a sua plenitude. Eu vou olhar para Ele, você olhará para Ele, irmãos, e você o conhecerá, eu o conhecerei como Ele me conhece. Eu não sei como é isso, mas eu quero muito isso, irmão. Oh, aleluia. Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador? Tem alguém aqui que ainda não tem essa esperança? Todos são salvos. Tem alguém aqui que deseja se reconciliar com o Senhor essa noite? Todos reconciliados. Tem alguém aqui que precisa de cura para o seu corpo? Porque a primeira vinda te deu isso de graça, irmão. O apóstolo Pedro, lá em Atos 3, depois que ele cura aquele paralítico na porta formosa do templo, ele diz que aquela cura aconteceu porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos. A ressurreição de Jesus cura o seu corpo. Se há alguém aqui doente, então eu declaro a manifestação da glória de Deus agora no seu corpo. Eu declaro a cura de Jesus fluindo e a vida de Deus fluindo na sua vida agora, nesse momento, em nome de Jesus.